Universidade Federal de Lavras, Embriologia Geral GMV 103, professor Gerry Borges, desenvolvimento da face. Observamos agora a extremidade cefálica de um embrião na quarta semana. Podemos ver nesse indivíduo a presença de algumas proeminências, algumas diferenciações, notadamente aqui os placódios nasais, que posteriormente vão se diferenciar e contribuir para a formação das narinas e do nariz, a proeminência frontonasal, que vai contribuir para a formação do osso frontal e do ápice do nariz, do processo maxilar, ainda separado em suas duas partes, e do processo mandibular, já unido. Ambos processos, maxilar e mandibular, são diferenciações do primeiro arco branquial. Podemos ver ainda a presença do estomodeu, a boca primitiva, a presença dos arcos branquiais, segundo, terceiro e quarto, os sulcos branquiais entre cada um, a proeminência cardíaca aqui e a vesícula óptica, que vai contribuir para a formação dos olhos, e otocisto ou vesícula ótica, que vai contribuir para a formação do ouvido interno, médio e externo. Nesse slide podemos ver em duas figuras o embrião na quinta semana. Podemos ver através de um exame externo que esse embrião já possui o primórdio do olho já desenvolvido, o sulco nasolacrimal, comunicando esse primórdio óptico com a fosseta nasal. Essa fosseta nasal está ladeada na região frontal pelo processo nasal medial e na sua região lateral pelo processo nasal lateral. Os dois processos provenientes do desenvolvimento do primeiro arco estão visíveis aqui também. Podemos ver nessa região o processo mandibular já unido e o processo maxilar ainda separado. Aqui temos o estomodeu e abaixo o início do desenvolvimento do primórdio do ouvido interno, a partir do primeiro sulco branquial. Quando fazemos um corte aqui a nível do estomodeu nesse mesmo modelo, podemos ver que aqui nós temos os dois processos maxilares ainda isolados, os processos nasais mediais aqui e aqui, os processos nasais laterais aqui e aqui, o primórdio óptico está sendo visto aqui, e no teto do estomodeu podemos ver o início da formação do palato primário, que posteriormente vai contribuir para a formação do palato duro. Quando fazemos um corte nesse mesmo embrião de 5 semanas, podemos ver que um corte lateral desse embrião vai demonstrar para a gente a presença dos hemisférios cerebrais. Aqui podemos ver o desenvolvimento do telencéfalo, podemos ver a presença do estomodeu aqui, do processo mandibular abaixo e tendo do lado os processos maxilares. Apenas um está visível aqui. Aqui está a fosseta nasal, os processos nasais mediais são indicados aqui e aqui, e aqui podemos ver num detalhe que essa fosseta nasal ainda tem fundo cego, porque ela é separada do estomodeu e da futura boca pela membrana oronasal, que posteriormente irá desaparecer. Uma visão agora de um embrião na sexta semana pode indicar para a gente já um início de união central dos processos nasais mediais. Eles estão partindo, portanto, de uma localização inicial lateral para uma localização frontal. Caminhando junto com eles, vemos que os processos nasais laterais também passam a ter uma localização mais frontal, assim como uma fosseta nasal. Com isso, os processos maxilares também vão se encaminhar para a região frontal da face. Podemos ver aqui ainda nesse modelo o primórdio da orelha, já um pouco mais desenvolvido, o sulco nasolacrimal aqui bastante visível. Agora vamos passar a exames do teto do estomodeu, né, da boca primitiva, nesse embrião da sexta semana. Acima temos
a mesma figura no embrião de quinta semana, que já foi inclusive descrita anteriormente. Podemos ver em comparação que no embrião da sexta semana começa a surgir as cristas palatinas laterais. Essas cristas estão surgindo a partir do processo maxilar e vão se encaminhando para o centro da boca, posteriormente fechando, confluindo e formando aqui o palato. Portanto, o palato definitivo vai ter na sua composição as duas cristas palatinas laterais e o palato primário. Podemos ver também nesse modelo que já há quase uma fusão dos processos nasais mediais. E junto a si, eles vão trazer para uma região mais frontal os processos nasais laterais. O processo maxilar também está se direcionando aqui para a região frontal. Vamos examinar agora um corte sagital na face desse embrião de 6 semanas. Podemos ver que nesse momento começa a desaparecer o septo oronasal e assim será permitido um contato entre a fosseta nasal e a futura cavidade bucal. Esse contato permanece na idade adulta, no fundo do palato, na região de comunicação da naso com a orofaringe. Podemos ver também nesse modelo o início de desenvolvimento dos hemisférios cerebrais e do bulbo olfatório, e aqui abaixo o desenvolvimento da língua e o processo mandibular. Agora vamos passar a ver a partir de um corte frontal no modelo que quando fazemos esse corte frontal, fica claro, aqui ele está indicado, né? Fica claro a presença dos hemisférios cerebrais, dos bulbos olfatórios que vão fazer a interligação da captação do estímulo aqui nas fossas nasais, né? Com esse estímulo aqui, com a leitura desse estímulo a nível cerebral. Vemos que há o desenvolvimento das cristas palatinas, que no início se desenvolve para baixo em direção à língua, e aqui há um início da formação do septo nasal, dessa cartilagem do meio do nariz. Podemos ver também a presença dos dois bulbos ópticos aqui. Essa figura é similar ao que nós acabamos de ver e descrever anteriormente. Vamos examinar agora nesse slide um embrião com 7 semanas, penúltima semana do processo de desenvolvimento embrionário. Podemos ver nesse embrião que os olhos já estão com uma localização mais frontal e que ocorreu um processo de fusão, início de fusão dos processos nasais mediais, que trazem junto a si os processos nasais laterais e as fossetas nasais. A mandíbula já está bem proeminente aqui abaixo e as maxilas estão em processo de fusão. Podemos ver também nessa figura os sulcos nasais, os sulcos nasolacrimais aqui, unindo aos olhos a fosseta nasal e a presença aqui bem visível das vesículas encefálicas em desenvolvimento. Ao analisar esse embrião com 7 semanas a partir de uma visão do teto do estomodeu, podemos ver uma figura bem similar ao que acabamos de ver anteriormente, com o processo de fusão bem aparente aqui das cristas palatinas laterais e do palato primário. Ao examinar internamente a partir de um corte frontal da cabeça, podemos ver que neste embrião de 7 semanas há o início da diferenciação das conchas nasais, em número de 3, e que o septo nasal já se prolongou em direção ventral, estando quase unido com as cristas palatinas, que deixaram de ter aquele crescimento em direção à língua e passaram a ter um crescimento mais lateral. Posteriormente, vamos observar a fusão dessas 3 estruturas, das duas cristas palatinas junto com o septo nasal. Aqui abaixo podemos ver a presença de resquícios da cartilagem de Meckel e acima os olhos em desenvolvimento. Examinando agora
um feto na 10ª semana, podemos ver que o aspecto da face desse indivíduo já se assemelha bastante ao observado em um feto a termo. Podemos ver a presença dos dois olhos em uma localização frontal apenas um pouco baixa ainda, e a presença dos dois pavilhões auriculares aqui também com a conformação um pouco baixa. Podemos ver que há um início de formação dos lábios inferiores, em consequência do desenvolvimento do processo mandibular, e dos lábios superiores, que vão contar com a participação dos processos maxilares aqui e do processo nasal medial. Podemos ver que o nariz ainda não está totalmente formado, porque ainda não temos um processo de fusão total dos processos nasais mediais. Podemos ver, a partir de um corte a nível do estomodeu desse mesmo embrião, que já ocorreu um processo de fusão definitiva das duas cristas palatinas laterais com o palato primário. Aqui podemos ver, conforme foi descrito, que ainda não há uma fusão total e definitiva dos dois processos nasais mediais. Agora, observando um corte sagital desse embrião, podemos ver que a língua já está em processo de franco desenvolvimento, o lábio inferior já está desenvolvido, o lábio superior também começa a se desenvolver, as conchas nasais estão presentes aqui, e já há uma comunicação direta entre o fundo da cavidade nasal, a nível da futura nasofaringe, com a região do fundo da cavidade bucal, a nível da orofaringe. Vamos examinar agora um corte frontal de um feto com 10 semanas, similar às figuras observadas anteriormente. Podemos ver aqui os olhos em desenvolvimento, as conchas nasais já bem desenvolvidas, com o início da formação das cartilagens, o septo nasal com a sua cartilagem já desenvolvido. Esse septo nasal já se encontrou com as cristas palatinas laterais, formando uma separação definitiva entre as narinas e a região bucal. Aqui podemos ver a presença da língua já em desenvolvimento, os ossos da mandíbula começam a se formar a partir de diferenciação da cartilagem de Meckel. Agora vamos observar nessa figura algumas áreas da face formadas a partir dos processos descritos anteriormente. Aqui temos a área frontal, proveniente do processo frontonasal e que vai contribuir para a formação do osso frontal, da região superior da face e da região do ápice do nariz. Podemos ver também os processos maxilar, que vêm a partir da diferenciação do primeiro processo mandibular, da primeira crista branquial, e que vai contribuir para a formação do osso maxilar e da região superior da bochecha abaixo dos olhos. Podemos ver aqui também o processo maxilar, que vai formar a área mandibular, que vai contribuir para a formação da mandíbula, mais da região inferior da bochecha. Apesar de não estar indicado, esse processo também vai contribuir para a formação dessa região frontal aqui do pavilhão auditivo externo. Portanto, vai contribuir para a formação dessa base aqui da orelha. Podemos ver agora, nessa série de figuras, a diferenciação da face, começando com o embrião em 4 semanas, até chegar no embrião com 10 semanas. Podemos ver que em todas essas figuras, a partir dessas figuras, que vai ocorrer uma fusão dos processos nasais mediais e um deslocamento da região, das diversas regiões, para uma região mais frontal, localizada mais à frente da face. Portanto, a partir desse deslocamento, vão se encaminhar para a região frontal os olhos em desenvolvimento, o pavilhão auditivo, mas as narinas. Vai se formar também, a partir de uma união das mandíbulas e das maxilas, os lábios inferiores e os lábios superiores. Nessa figura,
vemos a formação do palato. O palato ele vai ser formado a partir das cristas palatinas laterais e do palato primário. Eles vão se unir em uma região central, confluindo aqui para essa região e posteriormente fusionando-se, eliminando a comunicação direta entre as cavidades nasais e a cavidade bucal. Lembrando que essa comunicação ela vai ocorrer apenas na região do fundo da boca, na região ali da orofaringe, que vai se comunicar com a nasofaringe já no início da garganta. Nessa figura podemos ver cortes frontais do embrião nas semanas descritas anteriormente. Podemos ver o início da formação do septo nasal e o início da formação das conchas nasais. Abaixo podemos ver um início de processo de formação, de crescimento e desenvolvimento das cristas palatinas e ao final temos a fusão desses três processos, septos nasais e cristas palatinas laterais, formando então, confluindo para formar as cavidades nasais e isolando essas cavidades da região bucal. Espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Obrigado.